Olá, eu sou o professor Eldio Lobo, médico psiquiatra forense e psicoterapeuta com titulações pela Associação Brasileira de Psiquiatria. Esta é uma mini aula como parte da divulgação do nosso curso de pós-graduação em Terapia Cognitivo Comportamental. Curso esse que nós temos muito orgulho de divulgar, porque já tivemos centenas de alunos formados nessa nossa parceria entre Vida Mental, onde sou diretor, e Universidade Paulista. O grande diferencial desse curso é nós trazermos professores altamente capacitados que, além de exercerem funções acadêmicas como professores, pesquisadores, produtores de artigos científicos e de livros, também atuam diretamente no mercado de trabalho e trazem para as aulas as suas experiências práticas, logicamente, fundamentadas na literatura científica. Vamos então para uma mini aula. Então, como é a aplicação do treinamento de habilidades sociais? Treinamento de habilidades sociais é uma ferramenta, muitos não gostam que use esse nome, muito melhor, uma técnica que nós podemos aplicar nas abordagens de terapia cognitivo-comportamental para amplas condições clínicas, desde algumas menos complexas, como por exemplo, dificuldade de relacionamentos, até outras muito mais complexas, como por exemplo, o tratamento do transtorno obsessivo-compulsivo grave, concomitante com o tratamento medicamentoso. Então, o treinamento de habilidades sociais, ele tem uma possibilidade de aplicação em muitas e muitas condições, e quando bem trabalhado, nas expectativas corretas, tanto para o paciente como para o terapeuta, os resultados são excelentes. Então, se uma habilidade não foi adquirida ou foi perdida, deve-se identificar o caso e desenvolvê-la de forma objetiva. Importantíssimo, então, o terapeuta ter essa expertise, muito desenvolvida nos nossos cursos de pós-graduação, de investigar, avaliar, buscar, tanto com o próprio paciente, como também com informantes pertinentes, como, por exemplo, pais, professores, acompanhantes, cuidadores de habilidades que o indivíduo não tem para resolver, para enfrentar e para conseguir ter funcionalidade diante das demandas da vida, ou que o indivíduo está com essas capacidades prejudicadas, no todo ou em parte. Por exemplo, depressão é um tipo de adoecimento que prejudica o processamento mental, a capacidade de avaliação de condições e a maneira mais produtiva de resolvê-las. Nesse sentido, então, os terapeutas formados por nós vão atrás desse recurso que o paciente tem e, se não tem, vai se trabalhar para desenvolver, logicamente com bom senso. Ou seja, por que bom senso? Nós já fizemos supervisão de alguns dos nossos pós-graduandos que nas fases iniciais da formação, por exemplo, o paciente apresentava retardo mental e o terapeuta tinha uma expectativa que mesmo com retardo mental, que aquele paciente fosse passar a ter uma performance acadêmica muito importante. Essa é uma das grandes vantagens de um curso de pós-graduação, é que aquelas questões de inexperiência, de imaturidade, de insuficiência profissional, elas vão ao longo do tempo sendo reprocessadas, de modo que os conhecimentos possam ser aplicados dentro de uma perspectiva viável. Outros, por exemplo, casos, lembro muito bem de aluno que, discutindo uma situação em que o paciente apresentava-se portador de transtorno afetivo bipolar em fase de mania psicótica, com agitação, com insônia, algum nível de agressividade, tendo percepções sensoriais distorcidas e que o terapeuta entendia que não precisava do tratamento medicamentoso concomitante. Tinha um entendimento que se tivesse atendimentos diários, esses sintomas poderiam reverter. E não iriam reverter. Ou seja, até para ocorrer uma intervenção assertiva, produtiva e que leve a frutos saudáveis numa intervenção no paciente com transtorno afetivo bipolar, ele precisa já estar melhorado. Em fase psicótica, a abordagem não vai surtir efeito, ainda que seja efeito terapêutico, ainda que seja com atendimentos diários.
E no treinamento de habilidades sociais, pode ser a abordagem principal ou fazer parte de outras. Nossa, quem já teve aula comigo e quem vai ter aula comigo, como eu gosto, defendo, estudo, estimulo treinamento de habilidades sociais. Porque eu considero como sendo uma técnica ouro para múltiplas abordagens. Tem vários e vários casos, por exemplo, paciente com fobia social, que trata-se daquele transtorno ansioso em que a pessoa tem um temor exagerado, doentio e muito sofrido de estar em situações aonde ele possa interpretar que está sendo avaliado por terceiros. Esse é um exemplo que limita muitas relações sociais. E o treinamento de habilidades sociais, juntamente com o tratamento medicamentoso, pode ser a única técnica de abordagem. Já em outras condições, como por exemplo na depressão, o treinamento de habilidades sociais dificilmente vai ser a técnica única a ser usada. Geralmente é coadjuvante de outras abordagens, de onde aí passa reestruturação cognitiva, ampliação de repertório de enfrentamento, psicoeducação para prevenção de recaída e reconhecimento precoce de que está havendo prejuízos com possível retorno dos sintomas depressivos, ainda que em tratamento. Então, o treinamento de habilidades sociais tem muita indicação como abordagem única e também tem como indicação abordagem, uma ferramenta, um recurso de abordagem coadjuvante. Muito legal tudo isso que nós estamos falando, porque alunos de pós-graduação, especialmente no começo da jornada, apresentam uma tendência de estudarem bastante todas as técnicas e já com o intuito, ótimo intuito, de ter um resultado muito rápido para o paciente, já quer aplicar várias técnicas ao mesmo tempo. Uma das nossas explicações e conhecimentos passados por vários dos professores, embora não seja concordante entre todos os docentes, que muitas vezes, em muitas situações, uma única técnica aplicada de maneira certeira traz mais resultados terapêuticos do que uma associação de técnicas. Enfim, estou aqui colocando algumas pitadas de ensinamentos que nós vamos fazendo durante o curso e que acrescenta muito na atuação clínica dos nossos alunos, tanto para captarem mais pacientes, resolverem de maneira mais rápida as questões dos seus pacientes em tratamento e, logicamente, ao longo do tempo, indo sendo cada vez mais indicado. E não deve ser um tratamento tamanho único. Como eu sou um entusiasta desse recurso do treinamento de habilidades sociais, então fica parecendo, talvez, em algum momento, até pelo meu entusiasmo, que trata-se de algo que eu possa replicar para todas as situações. Lógico que não. Não é essa a ideia que eu estou querendo passar. Tanto é que o treinamento de habilidades sociais, ele deve ser, obviamente, customizado, personalizado, revisto na mesma condição clínica, ou seja, pode ser para o mesmo diagnóstico, mas em pessoas diferentes, em pacientes diferentes. Então, o treinamento de habilidades sociais, ele não é e nunca foi o raciocínio de ser considerado como sendo a única, exclusiva técnica, pronta para todo mundo, com todas as necessidades. E deve ser planejado para paciente ou grupo específico. Treinamento de habilidades sociais também, como é legal em atendimentos grupais. Os atendimentos grupais, nós defendemos muito e tem aulas espetaculares sobre essa temática. Para quem atua no sistema público, grupoterapia é importantíssimo por uma questão de otimização de recursos humanos e financeiros do sistema público de saúde. E no consultório particular, na clínica privada, grupoterapia traz a possibilidade do profissional ter um rendimento maior no mesmo tanto de horas trabalhadas. E em relação às questões de constrangimento do grupo, da possibilidade de abandono do tratamento por um ou outro paciente, em função desse contexto de estar sendo tratado no grupo, quando o contrato terapêutico é bem estabelecido, as regras são bem determinadas e que o terapeuta mantém o domínio do cumprimento dessas regras, contratos, tratativas, respeito e ética, as grupoterapias são de alto rendimento,
Por isso nós temos aulas tão direcionadas para essa prática. E uma prática, então, que cabe muito bem no atendimento privado, na assistência por plano de saúde e também no ambiente da saúde pública. E as habilidades a serem trabalhadas, eu tenho dedicado a cada uma delas, depende das necessidades do grupo. O número de sessões pode variar de acordo com a demanda. Geralmente, a aplicação de treinamentos de habilidades sociais aplica-se tanto em grupos heterogêneos, aonde tenham pessoas que têm necessidades de características psicóticas, como, por exemplo, sintomas da esquizofrenia que já estejam em remissão, bem tratados, pacientes com transtornos do humor, que já não estejam mais instáveis, no caso de transtorno afetivo bipolar, outras pessoas com condições menos graves, como, por exemplo, dificuldade nos relacionamentos interpessoais, outros com dificuldade de aprendizagem. Então é possível aplicar treinamentos de habilidades sociais, tanto em grupos homogêneos como em grupos heterogêneos. Geralmente, o que nós recomendamos para os nossos alunos, que quando estejam dando os primeiros passos, fazer os primeiros atendimentos, que prefiram grupos homogêneos e só posteriormente os grupos heterogêneos. Essa é a nossa orientação, que logicamente compreendemos que desenvolver expertise para grupos homogêneos é mais fácil e mais rápido num processo de escala de curva de aprendizado e grupos heterogêneos depois. Inclusive, nos grupos heterogêneos, talvez uma maneira de conciliar um melhor aproveitamento do indivíduo como indivíduo e do indivíduo como grupo é a presença do coterapeuta. Essa também é uma possibilidade muito grande e que aumenta, inclusive, a empregabilidade dos nossos pares. Então, a estrutura. Falamos bastante, várias aplicações possíveis do treinamento de habilidades sociais e ele pode ser aplicado em atendimento individual em grupo. Nossa recomendação é que grupos de 8 a 12 pacientes, em que escolhe seu tema e desenvolve em todo o grupo. Então, embora seja discutível, vocês vão ter aulas com professores que preferem, então, que escolha uma única temática, já pré-determinada pelo terapeuta, no início de cada atendimento grupal, para o melhor aproveitamento. Já existem terapeutas, professores nossos, que preferem o estímulo à aparição de vários temas e, a partir dali, a eleição, ou pela maturidade do terapeuta, ou por voto, maioria, aquele tema que é escolhido a ser trabalhado. E eu, particularmente, tenho uma característica de controle, de querer já trazer a temática pronta, especialmente quando eu conheço mais os membros do grupo, o grupo que eu montei, que eu conheço todos os pacientes do atendimento clínico, do atendimento individual. Mas há também essas questões de terapeutas mais democráticos. Esta é outra característica muito importante do nosso curso de pós-graduação. Para a mesma temática, para a mesma abordagem, repetidamente, nós temos professores com posicionamentos distintos, sendo que, tanto num caso como no outro, embora posicionamentos distintos, ambos fundamentados em farta literatura científica, atualizada e baseada na experiência deste professor. Uma condição que não foi falada até agora, que eu tenho certeza que vocês que estão assistindo estão curiosos, é do treinamento de habilidades sociais nos casos de dependência química. Nossa, como gosto! Tanto nos casos de condições mais agudas, como crônicas para a prevenção de recaída, como também naquelas situações aonde espera-se fazer com que o indivíduo evite lugares de maior risco de exposição, de maior risco de contato com as substâncias psicoativas. E o atendimento individual, ele é vantajoso para avaliação, reavaliação, em função da concentração de demandas do paciente e customização. Tanto é que o ideal, se for possível, é mesmo antes de formar o grupo, e começar o atendimento em grupoterapia, ter um atendimento individual de cada um dos pacientes, para que terapeuta ou terapeuta mais coterapeuta tenham essas ideias iniciais que possam direcionar a terapia para um melhor rendimento. Uma outra coisa que os alunos sempre costumam perguntar, mas não há muita evasão, muita saída? Primeiro, quando se avalia individualmente os pacientes, antes deles começarem o grupo. No grupo, regras
estão claras e o contrato estabelecido plenamente. Mas, com tempo determinado de duração, geralmente os resultados são excelentes e com a manutenção de adesão máxima. E, assim como na abordagem individual, um tempo razoável para a duração de grupoterapia em terapia cognitivo-comportamental é de 8 a 12 semanas com um atendimento semanal. Com as condições atuais, socioeconômicas, difícil ter 2 atendimentos por semana. Difícil também as pessoas aderirem. E o grupo é vantajoso que pode praticar com outras pessoas. Por exemplo, no treinamento de habilidades sociais, pode-se ter roleplay, como uma técnica associada, paralela, conjunta. E aí, quando está assim em conjunto, muito melhor de que faça esse, digamos, com todo respeito à palavra, ensaio, e nesse ensaio treinamentos dessas situações que vão acontecer posteriormente. E os pacientes devem estar motivados e dispostos a participar. Muito ruim mesmo começar a grupoterapia, sendo que os pacientes são dispersos, estão lá por alguma obrigação, não porque foram cativados, incentivados e motivados. Detalhe, os terapeutas alunos também perguntam, mas quando vamos convidar o paciente para um grupo, ele não tende a achar isso muito estranho, invasivo, que leve à exposição, criticável? Não. Quando se explica e chega-se a um consenso entre terapeuta e paciente, não há essa possibilidade do paciente ficar, digamos, assustado ou insatisfeito. E as técnicas são variadas. Quando nós estamos falando, então, de treinamento de habilidades sociais, as técnicas são extremamente variadas, porque, além da revisão científica, que o profissional tem estudado, revisado, discutido, há também a característica própria do paciente. E nós, na pós-graduação, nós incentivamos muito, motivamos, supervisionamos que o terapeuta, fundamentado na literatura científica, tenha uma liberdade de customizar de acordo com seus conhecimentos pregressos, as suas experiências, o seu modus operandi pessoal de atuar com características próprias. Nunca podendo deixar de considerar os conceitos embasados na literatura científica. E sempre deve-se usar e estimular a criatividade para a resolução das tarefas propostas. Fundamental. Nós, terapeutas, parte da nossa ação, ela é científica exclusivamente. E a outra parte, ela é de característica, digamos, personalizável, adaptável, de onde há, então, por parte do terapeuta, uma liberdade artística abaixo da seriedade e da compreensão da técnica baseada no que se tem de mais recente da literatura científica, tanto em relação ao treinamento das habilidades sociais, como também de outras técnicas. Então, estamos com essa mini aula falando muito bem, divulgando, recomendando, ensinando sobre treinamento de habilidades sociais. Isso, logicamente, é apenas uma amostra de dezenas e centenas de horas de estudos que nós teremos para a compreensão nessa nossa pós-graduação em terapia cognitivo-comportamental para múltiplas necessidades. Ou seja, nós trilhamos em caminhos que vão desde abordagens de questões simples, como dificuldade de relacionamento entre irmãos, até questões muito complexas, como prevenção de recaída em pacientes com transtorno afetivo bipolar, com características psicóticas nas agudizações. E, então, nós estamos muito disponíveis mesmo para tirar todas as suas dúvidas já antes da sua inscrição e matrícula no nosso curso de pós-graduação. Então, podem ligar diretamente para meu telefone, sim, no 11 99622 8835, podem fazer contato direto comigo. E eu atendo também o WhatsApp. Se eu não posso dar respostas na hora, deixe a sua mensagem de voz na caixa postal que eu retornarei. E escreva também para meu e-mail lobo@vidamental.com.br. A nossa competentíssima equipe poderá atendê-los pelo cursos@vidamental.com.br, também pelo celular 99 901 6189. Se você quer falar diretamente na Unip, ótimo também.
pode ligar de todo o Brasil sem custo no telefone 0800 010 9000 e você que é da Grande São Paulo, liga no telefone fixo 2166 1066. Dessa maneira, então, está aqui a nossa divulgação do nosso curso de pós-graduação em terapia cognitivo-comportamental para múltiplas necessidades. Vamos já, agora, fazer a sua inscrição, matrícula e queremos recebê-los com um forte abraço lá na Unip para uma pós-graduação transformadora, que vai levá-los para uma outra performance acadêmica, de ganhos financeiros, de respeito e especialmente você vai ser transformado em referência da sua região, ser convidado para palestras, cursos, entrevistas em rádio, televisão e assim por diante. Dessa maneira, então, bem-vindos à nossa pós-graduação em terapia cognitivo-comportamental para múltiplas necessidades. Vamos juntos e nós vamos levá-los a um nível de performance muito mais além.